Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco a respeito de hábitos e mudanças. Estava programado para que o Kleber e o Will também participassem, mas tiveram alguns imprevistos, então na semana que vem possivelmente eles vão estar presentes para a gente também discorrer um pouco mais sobre o assunto, mas hoje a gente vai dar uma introduzida. E eu quero começar por um conceito que é lá do Oriente, né? Que é a roda de Sansara. A roda de Sansara, entre diversas definições, uma delas tem a ver com algo que é contínuo, constante e repetitivo. Por isso, roda, né? Então, às vezes a gente se depara com coisas no dia a dia que a gente olha, nossa, parece que isso não muda, parece que isso está repetindo, né? Enfim. Então, conta-se, né, que tinha uma pessoa que queria se tornar discípulo de um sábio. E esse discípulo, ele estava muito interessado em começar a ter mais esse contato profundo, né, com a sabedoria desse mestre. E teve uma vez que ele chegou, né, para o mestre ele já não estava muito interessado em atender ele, mas ele falou, vamos lá, ele está teimando muito, vamos conversar com ele. Esse discípulo chegou e perguntou para o mestre, mestre, como é que eu saio da roda de Sansara? O mestre parou, olhou um pouquinho para ele e respondeu, mas quem é que te colocou na roda de Sansara? E daí, por um momento, essa pessoa, né, que já queria se tornar um discípulo, ela tomou uma conscientização e se iluminou ali na hora e realmente notou que quem tinha colocado ele na roda de Sansara era ele mesmo. Então, numa devolutiva, né, desse mestre, com uma só pergunta, ele foi capaz de olhar para si profundamente e perceber o motivo dele estar preso, né, na roda de Sansara, naqueles dias deles que era repetitivo, nada mudava. Enfim, por que eu comecei com esse contozinho breve e rápido? Que a gente vê que esse é um assunto que é muito antigo e caiu até no clichê, né? É do clichê comum as pessoas falarem, se você não fizer nada, tudo vai continuar sendo a mesma coisa, tudo vai repetir. E de fato é. Só que, no entanto, são poucos que param para refletir profundamente sobre isso e identificar, né, o que precisa realmente acontecer para que essa roda de Sansara ou essa rotina que parece que é uma prisão se anule, né? Então, é muito interessante porque a gente precisa de um elemento fundamental que é a vontade. Hoje caiu, né, esse termo vontade num termo muito comum, banalizou. Está muito relacionado hoje em dia com o desejo, mas se a gente for pegar lá nas raízes, lá nas tradições, a questão da vontade é algo que é capaz de nos dar essa força de querer a mudança, né? De querer realmente olhar para si e identificar aquilo que realmente precisa melhorar para que a gente saia do lugar, né? Então é muito interessante porque a gente pega, vamos supor, uma pessoa que ela é saudável, o corpo dela é saudável, ela está bem de saúde, ela tem ideias boas, os pensamentos dela são muito bons, né? Ela sabe como fazer uma determinada mudança, porém não faz. Quem aqui conhece pessoas assim? Enfim, a maioria, né, se encontra nessa posição. A gente tem basicamente os principais recursos, no entanto falta o que ali? Na ponta falta a vontade para que se realize a mudança ou a melhoria, seja lá o que for, para a gente sair dessa repetição, né?
existem muitos casos, por exemplo, que a pessoa tem a vontade, no entanto, ela não tem os outros fatores, como por exemplo, a questão da saúde não é muito boa, o corpo dela não está muito bom, só que ela é capaz da vontade trazer tudo, construir tudo e conseguir atingir o objetivo dela. Um exemplo clássico desse é aquele físico contemporâneo Stephen Hawking. Stephen Hawking, ele, inclusive, se eu não me engano, tem até um filme dele, que é a Teoria do Tudo. Então, é um filme que conta a história desse físico. Então, a gente vê que é uma personalidade, né, o personagem aí contemporâneo, que ele tem muita, né, ele tem a vontade de ter transformado algo nele e ele foi capaz de suprir tudo o que teoricamente faltava para que ele conseguisse atingir aquela mudança, aquele objetivo, as publicações que ele teve, as descobertas. Então chega um momento, né, que a gente precisa realmente olhar para si e identificar, né, identificar se realmente a gente tem dentro de nós essa vontade. Então é muito interessante porque algo que faz a gente impulsionar não é só a gente ter o objetivo, o foco, isso a gente pode desenhar e ficar lá pendurado. Mas quando a gente tem essa constância, né, a gente vai fazer sempre aquilo lá para se chegar no objetivo ou chegar numa mudança, uma vigilância, ou seja, uma conscientização de que você está fazendo aquilo que precisa ser feito, você já vai estar ali suprido por uma força motriz ali, é um motor seu que não vai deixar você parar. Então, ou seja, como que funciona isso? Basicamente, muitas das pessoas conseguem colocar o objetivo, vai desenhar, coloca na geladeira, por exemplo, é isso que eu vou fazer. E começa a fazer, rumo à mudança, as transformações têm que ser feitas, no entanto, acaba parando. Por que será que para? A conscientização dessa pessoa, né, a consciência dela no que ela está fazendo ali para que ela sustente aquilo, não está presente. Então, eu venho trazer para vocês aqui duas perguntinhas que são fundamentais para que a gente conscientize, né, se a gente está alinhado, né, com esse nosso objetivo, né, se é sintônico com isso, né, faz parte de nós. Primeira pergunta: o que eu estou fazendo agora? Pense em quantos momentos do dia a gente se para e pensa, poxa, o que eu realmente estou fazendo agora? Porque o que acontece? A tendência é a gente entrar como se fosse num piloto automático, como se fosse um programa, como se fosse um padrão. Pode chamar do jeito que você quiser. Você vai estar ali como se fosse, teoricamente, um zumbi. Então, para fugir disso, essa pergunta é fundamental. O que eu estou fazendo agora? A segunda pergunta que já vem na sequência é: como eu gostaria de estar me comportando agora? Ou seja, observem que a primeira pergunta faz a gente se conscientizar e traz a gente para o aqui e agora. E a segunda pergunta, ela vai fazer a gente conscientizar, vai trazer para a consciência, vai trazer a gente por aqui agora e conflitar, ou seja, vai comparar se o que você está fazendo agora está sintônico com você ou distônico, ou seja, se aquilo está alinhado com o que você realmente quer, com o que você realmente pensa, com seus valores, ou se ele não está de acordo com isso, ou se é de repente alguma coisa que você está repetindo sem ter a conscientização daquilo. Opa, peraí. Então a gente já tem uma ferramenta fundamental aqui, que é esse encontro consigo mesmo, né? Essa pergunta que a gente faz vai trazer a gente por aqui agora. E podem notar que a tendência, né, principal de todas as pessoas, a minha tendência, a tendência do José, do Henrique, do Pedro, do Paulo, enfim, da Mariazinha,
a tendência é que é ligar no piloto automático, é você fazer as coisas automaticamente, como se já tivesse um padrãozinho, um programinha para isso, né? Ah, acordei, vou ligar o meu padrão para o meu dia de trabalho, ou vou ligar o padrão para o almoço em família. Notem que a tendência é a gente ter essa repetição, ou seja, entrar nessa roda de samsara, né? Que é um aprisionamento, tá? Porque o que acontece? Quando a gente para e começa a olhar para nós mesmos, tá? Isso a história vem mostrando, a filosofia mostra pra gente, a psicanálise. Quando a gente para, olha para si mesmo, a gente consegue observar, de repente, padrões que são dos pais, dos avós, bisavós, ou seja, é muito comum a gente entrar numa programação, num padrão, num programa, vocês podem chamar do que quiser, ou seja, é muito comum a gente entrar nesse padrão que a gente carrega dos nossos ancestrais. É muito curioso porque, de repente, a gente pode passar uma vida toda sem identificar que viveu e não viveu ao mesmo tempo. Isso parece ser meio bobo, né? Mas é extremamente profundo, porque de repente a gente pega um exemplo de uma pessoa que é extremamente difícil, é extremamente controladora, que gosta de ter as rédeas, que prefere estar com a razão do que ser feliz. Ou seja, se a pessoa não se conscientizar que isso vai afastar, né, as pessoas ao redor dela, vai fazer ela perder diversas oportunidades. Se ela não parar para pensar, isso vai acontecer. Vai passar os anos, a pessoa vai ficar cada vez mais sozinha. E às vezes, a pessoa vai passar a vida toda e não vai perceber que viveu essa vida que não é dela. Às vezes é um padrão que era do avô, que passou para o pai, que passou para ele ou para ela. Então, o que eu estou fazendo agora? Como é que eu gostaria de estar me comportando nesse momento? Isso serve para tipo de pensamento, né? Serve para tipo de resposta que você dá para as pessoas, como você reage, como que você age numa situação. Então observe que isso é extremamente profundo. De novo, quando a gente falou no começo, o que o clichê fala? Nossa, se nada mudar, tudo se repete. Esse é o clichê e é verdade, realmente. Mas as pessoas não param para olhar para dentro e identificar que existe aquele padrão, aquele programa, aquele recalquezinho, né? Falando um pouco de psicanálise. Às vezes um recalque ali, algo que não foi ressignificado, vai trazer para o dia dessa pessoa esse padrão. Então, observem que é muito importante que as pessoas olhem para si. Hoje em dia a gente tem diversas maneiras, né? As pessoas que são extremamente disciplinadas, elas conseguem parar, refletir, fazer uma meditação, ficar no presente, aqui e agora, fazer essas duas perguntas e vai conseguir chegar naquilo. Opa, peraí, esse padrão eu estou reconhecendo que é lá da minha família e eu preciso mudar. Porque se eu não mudar, vai me prejudicar lá no trabalho, vai me prejudicar nas relações sociais, vai prejudicar na minha melhoria contínua, ou seja, vai fazer você parar, vai fazer você o quê? Ficar na roda de samsara, né? Ou como Nietzsche falava também, no eterno retorno. Algumas culturas falam que isso também é inferno, ou seja, não sei. Você pode chamar de qualquer coisa essa repetição de padrão, mas algo que é certo, esses padrões que te colocam para baixo, que vão te jogar para baixo, eles são os que mais persistem. E se a gente não parar para olhar para si, para refletir, eles vão ficar lá escondidos, como se fossem intrusos, como se fossem
fragmentos internos que estão ali colocados para te prejudicar. Só que a partir do momento que você olha para eles e reconhece, opa, peraí, é um padrão, ele já começa a perder a força, porque você sabe como mudar, o que você pode substituir para não pensar mais daquele jeito. Porque lembrem-se, o pensamento vai gerar sentimento, que vai gerar o quê? Vai gerar uma ação sua, né? Então, pode observar, começa tudo no plano mental, nas ideias, nos pensamentos. Isso vai refletir na saúde da pessoa, vai refletir no corpo da pessoa, no padrão dela, como ela se comporta, como ela reage às situações. Então é extremamente importante olhar para si. A psicanálise tem essa ferramenta para quem não tem a disciplina de parar todo dia e olhar para dentro e reconhecer. Porque de fato não é fácil. A gente tem um mecanismo interno de autossabotagem. Tem gente que chama de ego, tem gente que chama de personalidade, tem gente que vai falar que é algo que está ali, que é uma coisa do mal. Enfim, o que acontece? Toda vez que a gente focar nesse padrão, a gente olhar para ele e reconhecer, opa, peraí, eu estou te vendo, eu sei de onde você vem, você pode olhar para ele, você pode ressignificar aquilo de uma forma que não vai te influenciar mais, de uma forma que você vai conseguir seguir sua vida, você vai conseguir sair daquela roda de samsara, vai seguir livremente. Então vocês imaginem que a gente tem essa personalidade, esse ego, que ele tem essa resistência do olhar para si. Não deixa de ser um padrão também, né? Acaba sendo uma maneira de autodefesa, porque é muito mais fácil a gente permanecer em repouso, né? A física está aí para mostrar isso. Todo corpo que está em movimento uniforme tende a permanecer, né, em movimento uniforme. Ou seja, se você está ali parado, estático, a tendência pela física é você ficar parado, estático. Mesma coisa, se você estiver em um movimento uniforme, a tendência é você continuar nesse movimento. A não ser que esteja presente uma força, para parar e olhar para você e falar, peraí, tá na hora de eu tomar as rédeas e mudar, tá? Então assim, algumas tradições gostam de chamar esse ego, gostam de chamar de demônio, porque é algo que vai contra, né, o seu desenvolvimento. Alguns vão falar que é a resistência, pois a resistência ela vai brigar forte com todas as forças contra tudo aquilo que vai ser para o seu desenvolvimento, a sua melhoria. Então comece a observar, passou a ter resistência naquilo lá, em alguma coisa da sua vida, é sinal de que aquilo que está oferecendo a resistência para aquele motivo, esse motivo vai fazer você melhorar. Então é de extrema importância que as pessoas comecem a olhar para isso de forma humilde. Por quê? Porque a gente tende a deixar o ego aflorar, a personalidade ama o jeito que é, né? Não quer mudar. E lembre-se, se a gente não mudar, vão ter padrões que vão acabar conosco, vão impedir o seu desenvolvimento pessoal, social, profissional, enfim. É muito comum, né, no dia a dia, principalmente com casais, a gente olhar para a pessoa e perguntar, poxa, como foi seu dia? Tá tudo bem? Daí a pessoa vai olhar para você e falar, foi tudo bem, né? Tá tudo bem, mas você tá olhando e você vê que não tá bem, porque o corpo nosso demonstra, né? Lembra, começa
nos pensamentos, emoções, vem para o corpo isso. Então o corpo está traduzindo tudo aquilo que está passando aqui na sua mente. Então às vezes, muitas vezes o que a gente fala não vale. Muitas vezes o que a gente demonstra, age, reage, expõe com o corpo, isso sim. Então às vezes, alguém da família, um irmão, um marido, uma esposa chega e te pergunta: você está bem? Possivelmente ela identificou no seu corpo, na sua expressão que você não está bem. Só que o que acontece? O nosso ego, a resistência, essa personalidade, enfim, ele não vai querer expor esse mundo interior, tá? Observem isso, é muito comum. E o que acontece? A pessoa não externaliza, não põe para fora, como o pessoal fala. E uma das maneiras da gente se conscientizar desses padrões que estão causando malefício para a gente é externar. É muito interessante porque, pensem, nessa rotina, onde a pessoa é questionada diariamente, existe um momento do dia em que ela está próxima da família, a família pode ser que pergunte, está tudo bem, ela vai... ela pensa, poxa, por que eu vou falar isso? Não precisa. Daí não fala. Uma pergunta que eu faço para vocês, quando é que essa pessoa vai falar? Então, possivelmente nunca. A não ser que venha uma dor extremamente grande, que ela sinta realmente essa vontade. Mas às vezes, esse momento pode ser muito tarde. Tá? Tem gente que passa a vida toda com padrões destrutivos e só vão reconhecer isso às vezes no leito de morte. Às vezes a pessoa está lá, velhinha, tal, pronta para morrer, ela olhou para trás e falou: poxa, realmente eu poderia ter sido melhor, né? Eu poderia ter aprendido com essa situação, para que eu mudasse, para que esse padrão que eu tenho aqui seja jogado fora. É interessante, tudo bem, vem os padrões da família, da sociedade, dos amigos, do trabalho, não sei. É muito claro, a psicanálise mostra que a força desses padrões que a gente carrega da ancestralidade é forte. Então, o que a gente faz? Reconhecer o padrão? Olha para ele, agradece pelos ensinamentos, agradece pela oportunidade, mas se você reconhecer que é um padrão que vai te destruir, permita que esse padrão vá embora e olhe para si e coloque algo diferente naquilo. Por exemplo, de repente, isso acontece muito com mulheres. A sociedade coloca um padrão desde a infância, né? São desenhos, é novela, é revista de beleza, né? Coloca aquele padrão de beleza, aquele corpo, aquele cabelo, aquele jeito de se vestir. Desde pequenininha, tem as princesas nas histórias. O que vai acontecendo? Isso vai frustrando, né, a mulher, porque ela começa a perceber que ela não consegue atender aquele padrão. E daí basta, por exemplo, ela não ter aquele tipo de cabelo, por exemplo. Eu gosto de cabelo liso, mas o meu cabelo não é liso. Eu gosto de um corpo extremamente magro, mas eu não sou. Homens, por exemplo, eu gosto de corpo grande, mas daí começa a se frustrar, né? Ou seja, é um padrão que a gente pega da sociedade, coloca dentro de nós, ele fica ali escondidinho. Desde a infância, a gente cresce com isso e alguma coisa vai fazer a gente lembrar dessa frustração, né? De repente uma mulher, por exemplo, olhou para um botijãozinho de gás ou ouviu falar baleia, pronto, isso já é um motivo para trazer tudo aquilo que está recalcado, né? Porque esse mecanismo, essa frustração, né, vem da ideia do recalque que a gente vê na psicanálise. Então, como a gente tinha comentado, o recalque é um dos padrões que a gente vê no dia a dia. Às vezes, um padrão da família.
independente desse padrão. Olhe para ele e ressignifique. Preciso ter um corpo de princesa? Preciso ser magrinha? Preciso ser grandão? Será? Né? Olha para esse padrão e fala, poxa, não é mais importante a minha saúde? Daí observa que você, né, olhou para aquilo que estava lá introjetado em você, um programinha colocado, um padrão, seja lá como você prefira colocar, uma ideia recalcada. Olhou para ele, você viu que não serve mais para você, falou, nossa, muito obrigado pelos ensinamentos. Talvez quando eu tinha uma mentalidade na adolescência foi muito bom para mim, só que agora eu percebi que eu preciso focar em mim, na minha saúde, no meu bem-estar, nas minhas ideias, nos meus pensamentos. Então observem que, a partir do momento que a gente traz ele, olha para ele e ressignifica, ou seja, fala, poxa, obrigado por isso, obrigado pelo aprendizado, mas eu prefiro deixar você embora e colocar uma ideia que vai te impulsionar. Né? Aquela ideia que vai te dar força para ir para frente, para não olhar mais para aquela ideia recalcada de te fazer um mal, né? Aquela mulher que de repente não tem aquele corpo, não tem aquele cabelo, para ela tanto faz agora, porque ela está preocupada com a saúde dela, com a saúde mental, com a saúde física, com a alimentação, que é muito mais importante do que trazer aquilo que, por exemplo, a sociedade colocou. Olha só. E notem que, se não tiver esse momento, voltando lá na família, que a pessoa se abriu, que colocou para fora, talvez esse padrão vai ficar lá. Ela vai passar a vida toda sem resolver aquilo, sem ter essa melhora para ela. Então, pessoal, no dia de hoje, onde a gente está abrindo esse assunto de hábitos e mudanças, eu quero trazer para vocês essas duas perguntas que, se vocês realmente levarem a sério isso, entenderem que isso é um processo de olhar para si, que é um encontro consigo mesmo, vai ajudar. E talvez a pessoa nem precise de análise, por exemplo, talvez ela não precise ficar expondo de uma maneira para uma pessoa desconhecida, porque ela já está com essa disciplina de conseguir olhar para si. Primeira pergunta, o que eu estou fazendo agora para te trazer para o aqui e agora? Ou seja, para você não estar no automático, para você estar consciente do que está acontecendo com você. Inclusive, você vai começar a perceber que o tempo ele vai passar mais devagar. Hoje em dia é muito comum as pessoas falando, nossa, como passa rápido, como está voando o tempo, nossa, parece que foi ontem, mês atrás, sei lá, as horas voam. Por que será, né? Por que vocês acham que as horas voam? Será que a pessoa está no presente dela, no aqui e agora? Ou ela está no automático, ela ligou o automático? E ela não consegue estar presente, ouvindo, sentindo, tendo todas aquelas experiências do aqui e agora. Começa a perceber. A segunda pergunta. Como é que eu gostaria de estar me comportando agora? Ou seja, você tem se comportado de acordo com aquilo que você é de verdade? Quem você é de verdade? Ou será que é um padrão da sociedade? Será que é um padrão da família? Será que é um padrão de alguém do trabalho? Enfim. Pessoal, isso é muito importante. Então, para fechar, gostaria que vocês, para quem realmente tem essa necessidade de olhar para si, identificar os padrões que não querem continuar carregando, e olhar para eles de forma com gratidão e deixar ir, permitir que eles vão embora e olhar para você e falar, poxa, eu sou uma nova pessoa e é esse valor que eu carrego agora. Coloque uma nota no celular,
um aviso onde você possa ver todo dia, para que você faça o seguinte: duas vezes de manhã, duas vezes à tarde, duas vezes à noite. Faça essa pergunta, essas duas perguntinhas para você. E dessa maneira, pelo menos 6 vezes no dia, vocês vão ter o contato com vocês mesmos. Vão ter o contato com a consciência de vocês. E vou conseguir verificar se vocês estão vivendo a vida que tem que ser vivida. Lembrem-se, é uma frase que eu ouvi num filme muito antigo, né, daquele Coração Valente. Chega uma hora que o personagem principal fala: todos os homens morrem, porém, muitos sobrevivem, porque apenas poucos vivem. E por que será, né, que eles falaram isso? É antigo, pessoal. Vocês veem que esse padrão está introjetado nas sociedades muito atrás, muito lá antigamente. Então, fiquem espertos com isso. Reconheçam os padrões para que vocês realmente vivam e não sobrevivam. Uma boa noite e até